Bem, o Kuwait, você sabe, vive em meio a três grandes desafios na região. O Kuwait está situado entre a Arábia Saudita, o Iraque e o Irã. Então, normalmente, o Kuwait não tem nenhum efeito nessa região. O Kuwait é um país muito pacífico, é um país politicamente liberal. Eles só querem viver em paz, querem prosperar e querem, você sabe, se envolver com música, com ciência e assim por diante. Eu acho que o Kuwait não tem, você sabe, uma posição sólida nisso, mas o Kuwait também expressou seu medo de que esses ataques continuem. E eles fizeram muitas perguntas e expulsaram um do escritório de defesa, ou do Bureau de Defesa no Kuwait, que estavam reportando para a embaixada do Irã. E é isso que o Kuwait pensa. O Kuwait pensa que, tudo bem, eu vou acompanhar os Estados Unidos. Finalmente, toda a população do Kuwait viu que nós temos um inimigo em comum, o Irã. E agora temos muitos aliados. Eles compartilham o mesmo inimigo. Vemos que Israel compartilha o mesmo inimigo e está ajudando a atacar, destruir e enfraquecer esse regime. Estados Unidos e Emirados têm a mesma posição, com os Emirados iniciando os ataques. Então, a posição do Kuwait é que eles estão com todos esses países, mas realmente não podem declarar nada publicamente. Mas eu quero me aprofundar mais, especificamente na posição do Golfo. Porque as pessoas no Golfo com quem tenho conversado, inclusive neste programa, todas disseram que os países do Golfo precisam reavaliar suas relações com a República Islâmica. E eu acho que podemos perceber, embora o CCG não seja um bloco monolítico, estamos vendo dois grupos se formando. O grupo mais linha dura, liderado pelos Emirados Árabes Unidos e Bahrein, e depois você tem o grupo mais conciliador, digamos assim, que apoia o apaziguamento. Obviamente, no extremo desse espectro está Omã, mas você também pode colocar lá o Qatar e, até certo ponto, a Arábia Saudita. Onde o Kuwait se encontra nessa nova dinâmica emergente no CCG em relação ao Irã. Novamente, sabe, é que nessa região especificamente, quero dizer, tudo está se acumulando, uma coisa em cima da outra. Então, um deles foi o conflito que os Emirados Árabes Unidos tiveram com a Arábia Saudita, no sul do Iêmen. Chamamos isso de sul da Arábia. E então as coisas ficaram realmente assim. Progrediram para, você sabe, algo muito negativo entre as duas nações. E então a Arábia Saudita adotou uma postura diferente agora com a Irmandade, disse que estamos lutando contra a Irmandade internamente, mas estamos apoiando eles, você sabe, fora das nossas fronteiras no Sudão e no Iêmen. Então isso vale para o Kuwait, e o Kuwait é o único vizinho do CCG da Arábia Saudita daquele lado. O Kuwait já está em uma localização muito desafiadora, acha que nós não temos nenhuma posição agora. Nós não vamos dizer nada, vamos apenas pensar na nossa própria existência. Então, as ameaças existenciais que vêm da Guarda Revolucionária Iraniana não encontraram interesse da Arábia Saudita em, você sabe, resistir ou ajudar o Kuwait a se defender. Eles têm mencionado isso, Arria. Eles têm dito, nós vamos defender o Kuwait. Vamos colocar todos os nossos esforços e todas as nossas capacidades para defender o Kuwait. E eles não fizeram nada. Eles adotaram uma postura diferente. Eles se tornaram como um mediador. Eles sabem que a Guarda Revolucionária Iraniana está atacando o Kuwait. Então, há um opressor nesse cenário, mas eles escolheram ir apenas negociar para também se protegerem deles. E eles também querem mostrar que tem algum tipo de, você sabe, conexão recente com a Irmandade Muçulmana. Então, o Kuwait está em uma posição parecida com a dos Emirados Árabes Unidos. Por isso, Kuwait e Emirados Árabes Unidos foram severamente atacados quase da mesma forma. E o Kuwait talvez tenha recebido recentemente mais mísseis e drones. Mas, novamente, estamos alinhados com os Emirados Árabes Unidos recentemente. E isso irrita a Guarda Revolucionária Islâmica.
Eles não querem que a gente, você sabe, resista à Irmandade Muçulmana. Eles não querem que a gente faça a reforma no Kuwait e retire, você sabe, a cidadania das pessoas que começaram a tentar tomar o país com identidades falsas. Então é Arábia Saudita e Omã. Omã está assumindo uma posição totalmente diferente da Arábia Saudita. Eles estão dizendo que nós somos mais flexíveis em relação ao Irã. E o ministro das Relações Exteriores de Omã teve, na minha opinião, sendo muito honesto, uma postura muito vergonhosa, apoiando o Irã, até atacando o CCG ao dizer que eles também precisam se proteger, então ele está legitimando eles nos atacarem. Então o Kuwait não respondeu a isso. O Kuwait não respondeu a muitas coisas, mas quando você vê o Kuwait não respondendo, significa que o Kuwait é contra isso. Então é isso. Uma resposta curta. Você acha que o Kuwait deseja mudança de regime no Irã? Sim ou não? Com certeza, sim. O Kuwait está alinhado com os Emirados Árabes Unidos, mas eu não acho que a Arábia Saudita queira essa mudança, porque todos eles estão dentro da mesma casa do Islã político. Quando você vê Real Madrid e Barcelona jogando na La Liga, eu só quero dar esse exemplo. O Barcelona não quer tirar o Real Madrid da Liga. Eles querem destruí-los. Eles vão lutar quando jogarem contra eles, mas não querem tirá-los do contexto, porque isso também reforça a ideologia e, para o público, a ideia de que existe outro rival. Então quem? A Arábia Saudita quer enfraquecer a Guarda Revolucionária Islâmica sem removê-la do contexto. Porque eles acham que a ideologia deles é a próxima de Rosamah. Estou falando sobre o nível mais alto, sabe? A abordagem que eles têm quando falam sobre liderar o mundo islâmico. Então, nós estamos nisso, sabe? No fim, sabe, do bloco do Islã político. Onde você vê, tipo, Paquistão, e você vê Irã, e você vê Arábia Saudita, e você vê Palestina, vamos falar de Palestina de novo. Eles estão sendo, sabe, enfraquecidos.